Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Morador de rua salva milionário de conspiração. Não pule de paraquedas, você vai morrer. Em Nova York, no coração do tumulto incessante, vivia Charles Whitman. Aos 45 anos, Charles personificava o sucesso material em seu auge. Sua suntuosa cobertura dava para o Central Park, com janelas do chão ao teto que deixavam entrar a luz dourada do pôr do sol. Cada cômodo era decorado com bom gosto, combinando obras de arte contemporâneas com móveis de designers renomados. Seu amplo e organizado escritório era o centro nervoso de uma próspera empresa financeira, onde dezenas de funcionários trabalhavam sob seu comando. Charles dirigia um esportivo italiano vermelho brilhante, símbolo de seu gosto por luxo e velocidade. Todas as manhãs, seu motorista particular o deixava em frente ao prédio de vidro de sua empresa, um marco icônico no distrito financeiro de Manhattan. Ele participava de reuniões onde milhões de dólares estavam em jogo, onde alianças e rivalidades eram forjadas com a frieza de uma partida de xadrez. Mas por trás desse aparente sucesso, Charles carregava um fardo invisível. As longas horas no escritório, as decisões difíceis e a corrida frenética pelo poder haviam criado nele uma profunda solidão. Acostumado a estar cercado de falsos amigos, aqueles que buscavam lucrar com sua riqueza, ele aprenderá a esconder suas emoções atrás de uma máscara de autoconfiança. Sua vida social consistia em jantares elegantes, muitas vezes frios, onde as conversas careciam de sinceridade. Em outro mundo, a apenas algumas ruas de distância, vivia Caleb Reis, de 33 anos. Caleb era um homem de olhar penetrante, marcado pela vida, mas movido por uma força interior inabalável. Esse engenheiro de computação, ele passou anos trabalhando com paixão em uma startup inovadora de segurança cibernética. Era conhecido por sua inteligência, espírito analítico e integridade. Mas a vida, muitas vezes cruel, mudou seu destino. A startup faliu após uma fraude interna, deixando Caleb desempregado da noite para o dia. As contas se acumularam, suas economias derretiam como neve ao sol, e a doença de sua mãe piorou a situação. Sozinho, sem família próxima para apoiá-lo, ele lentamente mergulhou na pobreza. Com o passar dos meses, Caleb perdeu seu apartamento. Logo, ele estava vagando pelas ruas geladas de Manhattan, dormindo em abrigos improvisados, estações de metrô ou simplesmente debaixo de pontes. Apesar das dificuldades, ele manteve sua dignidade intacta, recusando-se a deixar a pobreza apagar sua humanidade. Caleb observava atentamente o mundo ao seu redor. Seu olhar lúcido captava detalhes que passavam despercebidos, os olhares desconfiados dos transeuntes, o comportamento das autoridades, as fragilidades ocultas por trás de fachadas brilhantes. Essa capacidade de observação era sua arma secreta, dando-lhe uma compreensão aguçada da dinâmica social e humana. Todos os dias Caleb lutava para sobreviver, mas sonhava em reconstruir sua vida, em encontrar significado e um lugar neste mundo muitas vezes implacável. Em uma manhã de setembro, o frio do outono ainda envolvia as ruas tranquilas do pequeno aeroporto de paraquedismo localizado a cerca de 30 minutos de Manhattan. Charles Whitman viera até ali para comemorar seu 45º aniversário de uma forma inesquecível. Este salto de paraquedas, um presente que ele próprio dera, simbolizava seu amor pela adrenalina e pela tomada de riscos calculada, valores que o tornaram tão bem-sucedido. Naquela manhã, ele vestia um terno sob medida cuidadosamente dobrado em uma bolsa, pronto para vestir o macacão pouco antes do salto. Seu andar confiante revelava uma confiança quase arrogante. Enquanto esperava na sala de espera, Charles notou um homem sentado em um banco não muito longe dele, segurando um pedaço de papelão gasto no qual estava rabiscado às pressas. Não dê esse salto. O perigo é real. Este homem, Caleb Reis, parecia fora de seu tempo e lugar. Vestido com roupas surradas com um saco de lona aos pés. Ele tinha um olhar penetrante que parecia sondar a alma daqueles que passavam por ele. Charles, intrigado mas desdenhoso, aproximou-se com um sorriso zombeteiro. Ei, cara, você acha mesmo que alguém vai dar ouvidos a um morador de rua fazendo ameaças? Eu sou um homem de negócios, corro riscos calculados, não sonhos absurdos. Caleb não se deixou abalar. Ele olhou lentamente para Charles, encarando-o com calma e determinação. Não quero que o senhor morra hoje, Sr. Whitman. Não o conheço pessoalmente, mas vi algo que o senhor não sabe. Seu paraquedas foi sabotado. É uma conspiração. Não entre naquele avião. Um silêncio se instalou, quebrado apenas pelos sons distantes de aviões decolando.
Charles deu uma gargalhada, seguro de si e de sua posição. Uma conspiração? Sério? Quem faria isso comigo? Quem você pensa que é, um profeta? Naquele exato momento, quando o riso de Charles se extinguiu em um silêncio repentino, a porta se abriu silenciosamente e um técnico entrou na sala de espera. Seu rosto estava impassível, marcado pela gravidade da situação. Na mão enluvada, ele segurava cuidadosamente a alça principal do paraquedas, que colocou delicadamente sobre a mesa, à frente de Charles. Sr. Whitman, começou ele em voz baixa, mas clara, devo informá-lo de que seu equipamento foi sabotado. Esta correia, essencial para sua segurança, tem um corte muito fino, quase invisível a olho nu. Se o senhor tivesse pulado, ela poderia ter se rompido no momento mais crítico. O olhar de Charles fixou-se intensamente na alça, sua mente a mil. O peso da realidade desabava sobre ele, brutal e implacável. Seu olhar então se voltou para Caleb, ainda sentado no banco, cuja calma e determinação de repente pareceram incutir nele uma estranha sensação de calma. Pela primeira vez, Charles sentiu uma profunda gratidão por aquele homem que a sociedade havia rejeitado. O morador de rua, em toda a sua humildade, vira o que ninguém mais ousara ver ou quisera reconhecer. Charles, buscando entender, aproximou-se de Caleb com uma nova curiosidade, quase respeitosa. Como você sabia disso? Ele perguntou, com a voz menos arrogante e mais atenta. Caleb respirou fundo, reunindo suas memórias. Não tive a intenção de assustá-lo desnecessariamente, Sr. Whitman. Já trabalhei aqui várias vezes como voluntário, em troca de uma refeição ou um lugar para dormir. Notei algumas coisas estranhas. Alguns funcionários pareciam nervosos, agindo secretamente e manuseando equipamentos sem supervisão. Vi um deles se aproximar do seu paraquedas pouco antes de você chegar. Charles ouviu, absorvendo cada palavra. E por que você não falou comigo antes? Por que ficou ali com aquela placa sem tentar me impedir diretamente? Caleb deu de ombros com um leve sorriso triste no rosto. Porque ninguém acreditaria em mim. Um morador de rua, um homem invisível, é como ser mudo. Tentei avisá-los, mas a maioria virou a cabeça ou riu. Pelo menos você me ouviu. Um silêncio pairou entre eles, carregado de uma verdade compartilhada. Charles compreendeu que por trás da aparência frágil e desgastada de Caleb, havia um homem de rara inteligência e imensa força interior. Grato a Caleb, Charles tomou uma decisão que surpreendeu todos ao seu redor. Convidou o homem que inicialmente desprezara para acompanhá-lo na investigação. Esse gesto, inicialmente motivado pela gratidão, marcou o início de uma aliança improvável. Eles começaram retornando ao centro de paraquedismo, onde Caleb explicou suas observações anteriores em detalhes. Juntos entrevistaram funcionários, analisaram vídeos de vigilância e examinaram meticulosamente cada equipamento. Com o passar dos dias, uma teia de sombras gradualmente tomou forma. Um antigo sócio de Charles, Victor Mallory, um homem consumido pela inveja e pelo ressentimento, parecia estar no centro da trama. Victor há muito buscava assumir o controle da Whitman Finance. Seu fracasso alimentara um ódio feroz dentro dele, levando-o a atos cada vez mais desesperados. Charles, acostumado a dirigir e controlar todos os aspectos de sua vida, viu-se em uma posição incomum, ouvir. Mas foi Caleb, com sua tenacidade, seu aguçado senso de justiça e sua capacidade de enxergar detalhes que os outros ignoravam, que guiou a investigação. Apesar das diferenças de classe e status, Charles ficou impressionado com a determinação de Caleb, sua lucidez diante das adversidades e sua inabalável integridade moral. Cada dia que passavam juntos forjava um forte vínculo entre eles, de respeito mútuo e confiança crescente. Agora eles compartilhavam o mesmo objetivo: descobrir a verdade, desvendar a trama e proteger não apenas a vida de Charles, mas também sua própria dignidade. Depois que a conspiração foi descoberta e os responsáveis presos, Charles Whitman sentiu que sua vida havia mudado para algo que ia muito além de um simples resgate. Ele tinha uma dívida imensa com Caleb, mas ainda mais, via nele um homem de valor inestimável, cujo potencial havia sido destruído pela crueldade da vida. Determinado, Charles usou uma parte significativa de sua fortuna para dar a Caleb uma nova chance de viver. Encontrou um pequeno apartamento para ele em um bairro tranquilo e seguro, longe da agitação de Manhattan, um lugar onde Caleb poderia finalmente dormir sem medo, recuperar as forças e reconstruir sua vida. Mas Charles não queria apenas dar a Caleb um teto. Queria dar-lhe um papel digno e significativo. Por isso, pediu-lhe que fosse o principal consultor de um programa inovador que pretendia lançar.
Um projeto de reabilitação concebido para ajudar o sem-abrigo a recuperar a sua dignidade através da formação profissional e do acesso ao emprego. Caleb aceitou o desafio com sobriedade e determinação. Todas as manhãs, ele se levantava com a firme determinação de transformar sua própria experiência em força para os outros. Seu passado, suas provações e sua lucidez tornaram-se ferramentas para inspirar e guiar aqueles que, como ele, haviam sido destruídos pelos altos e baixos da vida. Gradualmente, Caleb tornou-se um símbolo de esperança, uma prova viva de que a dignidade humana não depende de circunstâncias materiais, mas da força interior e da vontade de se reerguer. Em seus discursos nas reuniões, em suas trocas com os participantes, ele sempre lembrava: não é onde você está que define quem você é, mas a direção que você escolhe seguir. Graças aos esforços conjuntos, a investigação de Charles e Caleb levou à exposição pública da conspiração. As evidências eram contundentes. Victor Mallory, o invejoso e amargo ex-sócio de Charles, havia orquestrado a sabotagem para eliminar seu rival e assumir o controle da empresa. Sua prisão causou comoção na mídia, causando comoção no mundo dos negócios. A reputação de Charles, longe de ser manchada por esse caso, foi fortalecida por ele. Pelo contrário, sua coragem e humildade diante da adversidade, bem como seu compromisso com a justiça, conquistaram o público e os investidores. Mas foi acima de tudo sua abordagem humanitária, movida pela gratidão a Caleb, que despertou admiração. Em uma coletiva de imprensa realizada na sede de sua empresa, Charles discursou diante de um grupo de jornalistas, parceiros e membros da comunidade. Seu rosto, normalmente frio e impassível, transbordava emoção genuína. Quase perdi a vida por inveja e ódio, começou ele, com a voz calma, porém poderosa. Mas foi um homem que a sociedade ignora que me salvou. Caleb Reis, um morador de rua, um homem que muitos teriam ignorado, me ensinou uma lição vital. O valor de uma pessoa não é medido por seus bens materiais, mas por sua coragem e sabedoria. Um silêncio respeitoso acompanhou essas palavras, antes que a sala se enchesse de calorosos aplausos. Charles então convidou Caleb para subir ao palco. Este, humilde mas orgulhoso, aceitou sob olhares de admiração. Charles continuou: graças a ele, compreendi que a verdadeira riqueza reside na dignidade humana e na solidariedade. Hoje, juntos, lançamos um programa para ajudar aqueles como Caleb que lutam por uma segunda chance, porque toda vida merece ser salva e respeitada. Essa declaração marcou uma virada, não apenas na vida de Charles e Caleb, mas também na forma como a sociedade encarava aqueles que viviam à margem. A história deles se tornou um símbolo de esperança e justiça, um lembrete de que, às vezes, os heróis aparecem onde menos se espera. Um ano depois, o rosto de Caleb Reis havia mudado, não apenas por causa de uma simples plástica externa, mas também pelo poder silencioso de uma confiança recém-descoberta. Morando em um apartamento modesto e iluminado em um bairro tranquilo do Brooklyn, ele saboreava todas as manhãs o luxo simples de um café quente e uma cama onde pudesse dormir sem medo. Como chefe do programa de reinserção social da Fundação Whitman Reis, Caleb dedicava seus dias a apoiar aqueles que, como ele, estavam presos em um sistema implacável. Seu rigor, empatia e experiência pessoal o tornaram um líder respeitado e uma fonte de inspiração para todos os seus beneficiários. Charles Whitman, por sua vez, havia trocado seu terno e gravata impecáveis por uma imagem mais acessível. Menos obcecado pela busca do lucro, envolveu-se em diversas causas filantrópicas, usando sua influência e riqueza para promover a igualdade de oportunidades e a dignidade humana. Não hesitava mais em ir a campo, ouvir e aprender. Nas ruas de Manhattan, onde tudo começou, os dois homens agora caminhavam lado a lado. Seu vínculo, nascido de um evento improvável, simbolizava esperança e redenção. Seus passos ecoavam como uma promessa, que o destino pode unir vidas que pareciam tão diferentes, que a verdadeira grandeza reside na humildade e na solidariedade. A história deles, contada na mídia e na comunidade, inspirou milhares de pessoas a acreditar que às vezes a luz brilha na escuridão mais profunda.